Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo de número 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Então aqui o escritor aos Hebreus está falando de primeiros dias. Ele está falando de um novo nascimento, começou tudo de novo. Foram batizados com o Espírito Santo. Nasceram de novo. Nasceram em Cristo, nasceram da água, da palavra de Deus e do Espírito. Então nasceram porque ouviram a palavra de Deus. Tudo que há no mundo passou a existir pela palavra de Deus. Deus falou, foram criados. E agora, no novo nascimento, também nós temos a palavra de Deus, através de Jesus, porque Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a pregação agora da fé, ao ouvirmos essa pregação e crermos, nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós cremos na palavra, através de Jesus, cremos que Jesus é o Messias, cremos no Evangelho, cremos na graça, na salvação pela graça, por meio da fé, cremos e queremos viver esta vida. Então Deus nos batiza com o Espírito Santo, que é o poder de Deus para podermos não só pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo, como entender este Evangelho para poder pregá-lo. Entendemos, praticamos, obedecemos a Deus e cumprimos toda a palavra profética de Ezequiel, de que receberíamos novo coração e novo espírito, e então andaremos nos mandamentos. Mas não há um rompimento pela salvação por meio da graça, nós entramos, mas não há um rompimento com a lei de Deus, com os mandamentos, porque Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Viremos a ele e faremos nele morada. Referindo-se claramente ao batismo com o Espírito Santo. Então nós somos templo para a habitação de Deus. Estes são então os primeiros dias. É quando nascemos de novo. Temos o que ele diz aqui, ainda no versículo 32, lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados pela luz de Deus, pela luz do céu, pelo Espírito Santo. É aí que somos iluminados. Entendemos a palavra, conhecemos a Deus, conhecemos a verdade, conhecereis a verdade e vós sereis libertados. Vós sereis livres. Então agora nós entendemos a Deus, conhecemos a Deus, somos iluminados. Sabemos o que fazer, sabemos o que falar, conseguimos compreender as Escrituras. Então essa é a nossa missão aqui, que nasça fé no seu coração. Com esta fé, nesta palavra, você precisa ouvir esta palavra. O caminho é este. Um prega a mensagem, a pregação da fé, como os apóstolos, como Jesus veio trazendo a palavra e passou para os discípulos, para os apóstolos levarem, pregarem este evangelho. Quem crê e for batizado, entrará por essa porta estreita e também será batizado com o Espírito Santo. E vai, assim, dar continuidade a este ministério. Então você é iluminado por ouvir a palavra, crer, desejar de todo o coração, com toda a força, praticar, obedecer a Deus, pregar o Evangelho, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, viver para agradar a Deus, andar com Deus como Enoque andou. Então você é iluminado pelo batismo com o Espírito Santo. O que acontece? Qual é aqui o aviso que o escritor aos Hebreus está dando àqueles que serão iluminados, que foram iluminados? Uma recordação, tragam em memória, que lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Por quê? Porque você passou a ser um ser, uma alma espiritual, com conhecimento do céu,
Você passa a ter conhecimento da riqueza do céu, do poder de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus, do galardão que está nas mãos de Deus. E você deixa de procurar estas coisas entre os homens, entre as instituições, entre aqueles que estão detendo poder e querem reverência, querem que os procure, querem que lhes dê o orgulho, que destaque a sua posição de domínio neste mundo. Eles são dominadores deste mundo tenebroso. Você agora está livre. Você agora busca em Deus, você agora conhece a Deus, sabe o que está nas mãos de Deus para a sua vida. Com isso, você vivendo nessa liberdade, você ofende o carnal. O espiritual ofende o carnal, porque ele não recebe mais a reverência. É como Mardoqueu, que já não se prostrava mais diante de Amã, porque ele servia a Deus. É como José, que recebe de Deus os sonhos da sua posição diante de Deus. Você vai liderar. Eu te escolhi, eu te chamei, como Deus falou comigo. Deus falou com José. E os seus irmãos, que já tinham toda uma estipulação, todo um planejamento de quem seria o novo líder, o sucessor de Jacó, o primogênito, o poder, eles andavam em grupo para se fortalecer, para se manter, para que um ajudasse o outro. E José estava sempre fora do grupo, porque ele estava com Deus, ele era iluminado, era um dos iluminados, que viviam uma vida em espírito, em graça, em verdade, na presença de Deus, com a promessa de Deus, que é muito maior do que a promessa humana, é muito melhor. Então, José teve que suportar muita luta e sofrimento. Assim também era Davi, junto dos seus irmãos. Davi estava lá separado, porque Davi já tinha uma consciência iluminada por Deus, pelo Espírito de Deus. Assim é todo aquele que é iluminado. Jesus é o maior exemplo sempre do Espírito Santo, de ser iluminado, da promessa de Deus, e não foi lá procurar as autoridades de Jerusalém. Os seus irmãos, a sua mãe, lhe falaram: vai lá com os seus dons, com os seus talentos, se apresenta a eles, se coloca nas mãos deles, se oferece para trabalhar, para estudar, para servir o sacerdote ou o líder da época, o líder lá do grupo, dos escribas, dos fariseus. Mas Jesus já era iluminado pela promessa do Pai, pela missão, pela recompensa do Pai. E nós somos assim também. E aí nós suportamos o quê? Perseguição. Sereis perseguidos. Os falsos profetas vão lá na mesa de Jezabel, bajular Jezabel, agradar Jezabel, e são sustentados pela mulher Jezabel. Mas Elias, o profeta, ele não vai na mesa de Jezabel. Ele está esperando em Deus, ele tem a visão de Deus, ele é iluminado, ele conhece a Deus, ele sabe o que Deus está prometendo, o caminho certo. Ele anda na direção do Espírito Santo. Então ele vai suportar luta e sofrimento. Jezabel vai querer matar os profetas do Senhor, porque não se submetem a ela, não tem medo dela, não estão vendo só o material, o que o rei Acabe tem, ou o que Jezabel tem para oferecer, e ficam ali comendo da mesa de Jezabel. O verdadeiro profeta, ele está vendo a Deus e sabe que a promessa de Deus é melhor. Jesus mesmo disse: sois bem-aventurados quando forem perseguidos, mentindo, disserem todo o mal contra vós. É isso que vai acontecer quando suportaram muita luta e sofrimento. Como João Batista ali no palácio de Herodes, foi preso, foi perseguido, foi morto, cortaram a sua cabeça, passou por luta, prisão, sofrimento, morte, porque ele não comia na mesa de Salomé, de sua mãe, do adultério, da mentira, do domínio humano, do rei da época, de Herodes. Mas ele tinha a visão do céu, ele era iluminado, ele tinha a visão da glória de Deus, da recompensa de Deus. É isso que esse texto vai continuar nos falando. Versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Então nós percebemos os iluminados,
os de Deus, os que não andam no caminho da iniquidade, do homem, da mulher, da mentira, da sedução, da prostituição ou da venda de mercadorias no templo ou daqueles que profanam o santuário. E com isso somos expostos a insultos e tribulações, a perseguições, porque não compactuamos com o sistema. Nós vemos aí tantas fraudes, nós vemos aí tanto desvio de verbas acontecendo e as pessoas querem simplesmente continuar usufruindo do sistema que é iníquo, que é falso, que é enganoso, que não teme a Deus, não tem fé. E aquele que procura de alguma maneira corrigir, denunciar, avisar, falar como os profetas, como os verdadeiros profetas de Deus, são expostos a insultos e tribulações, porque ameaçam os que estão praticando mal. É interessante que Jesus, quando chega ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, ele chega a um lugar, a um cemitério, onde um homem andava pelos sepulcros, um endemoniado. E ele então, quando vê Jesus, disse: "O que tens conosco, Filho de Deus? Viestes nos perder antes do tempo? Vieste acabar com a nossa iniquidade, com o nosso domínio, com a nossa escravidão, com a nossa mentira, já vieste acabar com esse sistema demoníaco que está dominando esta cidade, este lugar onde Jesus chegava, onde nós chegamos também." As pessoas logo observam e percebem que nós não vamos nos associar a certo sistema de troca de benefícios, de cada um ocupando uma área para beneficiar-se financeiramente, para exercer poder, domínio, escravidão. Os apóstolos também, quando iam pelas cidades, por exemplo, encontraram uma mulher adivinhadora que dava muito lucro para os seus senhores. E ali o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio, que dava dinheiro, que dava lucro naquela cidade. Então as pessoas da cidade ficam assustadas, porque ele não está compactuando com o sistema econômico, financeiro, embora seja demoníaco, para eles não importa de onde venha o dinheiro. Mas para o servo de Deus não aceita, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão pode ser o pão da mentira, o pão da prisão, o pão da armadilha, o pão colocado em uma armadilha, onde se você pegar aquele pão, você se ficará preso. E o servo de Deus diz: não aceito, não vou viver deste pão. Eu vou viver da palavra de Deus, porque Deus já está me dando a direção. Deus está dizendo que nada faltará. Deus está dizendo que na montanha do Senhor o Senhor proverá, que Deus vai dar o sustento, que Deus cuidará de ti, que vale a pena ser fiel. Você pode dizer não para o pão do mundo, do pecado, da iniquidade, da mentira, do roubo, porque Deus te dará o pão, Deus cuidará de ti, como cuida das aves do céu, como cuida do lírio dos campos. Deus cuidará de ti. Então, nós passamos por insultos, tribulações, e em outras ocasiões nos fizemos solidários com os que assim também foram tratados. Sabemos de outras pessoas que já passaram pelo mesmo lugar, conhecemos a história, e assim foram também tratados, porque eram iluminados pelo Espírito de Deus e não compactuaram com tanta desonestidade. Versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam em prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então veja bem, uma coisa importante é o amor. Como Jesus se compadecia dos necessitados, nós também nos compadecemos. Então aqui já é uma vida com Jesus, uma vida com o Espírito de Deus, uma vida de amor, de nos compadecermos com os necessitados e não com os poderosos, para participarmos da mesa de Jezabel, do rei Acabe, do poder, do dinheiro distribuído entre eles. Não participamos dessa mesa, mas nós nos compadecemos dos que estavam
em prisão, dos que também eram expostos a sofrimento, a perseguição, a insultos, a tribulações, pessoas que eram obrigadas a trabalhar como escravos, enquanto os outros se arrumavam, se vestiam bem, outros estavam sujos no trabalho, e nós nos compadecemos nós procuramos mudar esta situação. E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O perseguidor, o espírito do faraó, o espírito da Jezabel, o espírito de Herodes, eles logo têm a sua arma, eles vão confiscar os bens. Eles vão trabalhar nessa área financeira, eles vão trabalhar na perseguição, para roubar a alegria, roubar o sustento, achando na mente deles, na concepção deles, tudo gira em torno do dinheiro. Tudo vão pedir dinheiro, vão querer dinheiro. Se tirarmos o dinheiro, é coisa material, é coisa que está ao seu alcance. Então, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Nós vamos ver em vários momentos que o que se faz, a perseguição que se faz, era lançar no calabouço, na prisão, roubar os seus bens, tirar as suas coisas, até a sua própria família, tirar a sua alegria, tirar o seu sustento, achando que com isso eles iriam negar a fé, eles iriam se submeter àquele sistema dominante do mundo que eles acham que ninguém consegue sobreviver se não se submeter. Essa mentira, esse ambiente, essa troca de favores. Muitos dizem que existem certos lugares aí na Terra que o mais honesto do mundo, se entrar ali, vai se corromper, porque só vai sobreviver o que aceitar o sistema corrupto. Senão ele será excluído, será perseguido, vai sofrer e terá sim o confisco dos seus próprios bens, dará um jeito de retirar o seu salário, os seus benefícios, vão ameaçá-lo nesta área. Por isso está aqui na palavra de Deus. Aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Por quê? Por que vamos aceitar e vamos estar alegres, louvando a Deus, glorificando a Deus? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Porque têm a visão de Deus, porque são iluminados. E Deus mostra, vou abrir a porta para você, eu vou te dar, você não depende deles, eu vou te dar mais dinheiro, eu vou te dar mais bens. Jesus disse que aquele que deixa casa, pai, irmão, mãe, por amor dele, receberá 100 vezes mais. E nós já vemos essas 100 vezes mais à nossa frente pela revelação, pelo dom de Deus. Somos iluminados, temos visões de Deus, visões do céu. Já sabemos o que Deus tem preparado para nós. José, quando perdeu ali a família e foi para o Egito, ele já tinha os sonhos de Deus, a visão de Deus, ele já sabia. Ele foi só deixando as coisas acontecerem, fazendo o melhor, servindo a Deus, louvando, adorando, glorificando. E Deus vai trazer esta bênção, Deus vai abrir esta porta. É de Deus, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Já são nossos, Deus já nos revelou, isso é seu. Já está guardado para você que é fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então nós já temos essa visão da glória de Deus, da vitória de Deus, dos bens que Deus tem preparado para nós, das portas que Ele abre e ninguém pode fechar. E somos livres e voamos livres, somos soltos do cativeiro, daquele que achava que estava amarrando a nossa vida, que ia nos prender no Egito, que ia nos lançar na cova, que ia nos vender, que ia nos maltratar. Mas Deus nos põe em liberdade e Ele já tem bens superiores. Nós já sabemos quanto você, Jezabel, tinha a nos oferecer, e nós já sabemos quanto Deus já tinha nos oferecido e preferimos Deus. Deus é muito mais, Deus é muito melhor o que vem das mãos de Deus do que aquilo que vem da mão do ímpio, do iníquo, do opressor, do homem e da mulher que vivem
na prática da maldade, da opressão, do domínio, da escravidão. E versículo 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então essa confiança gerou a fé, gerou o batismo com o Espírito Santo. Nós somos iluminados, temos o poder de Deus, o poder real, temos visões dos céus. E essa fé permanente, perseverante, que nós continuamos aguardando as coisas de Deus, ela será ricamente recompensada. E aí as pessoas estão agarradas nas coisas do mundo, que são perecíveis, que enferrujam, que o ladrão rouba, vem a crise, vem a tempestade e derruba a casa porque não está edificada sobre a rocha e cai na miséria e morre. E a sua alma vai para o inferno, para tristeza e sofrimento eterno, que você procurou causar nas pessoas durante a vida, você vai colher isso eternamente. Mas aquele que tem essa confiança no Senhor e espera em Deus, será ricamente recompensado. Então você vai olhar ali como naquela parábola do rico e Lázaro, em que Lázaro sofreu, Lázaro foi maltratado, Lázaro foi desprezado, ele estava ali sendo consolado, confortado no seio de Abraão. E o rico padecia, sofria, agonia, naquele lugar de tormento. E o Lázaro estava sendo ricamente recompensado. Deus tem riquezas eternas, celestiais. Deus tem riquezas agora nessa vida. Deus tem portas para abrir. Deus tem bênçãos para te dar. Deus vai alegrar a sua vida. Deus vai te dar a vitória. Que você receba essa vitória, esta bênção. Receba o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.